Primeira coisa que a gente precisa entender antes de ir para a causa da dor na hora da relação, a gente tem que saber o seguinte, qual é o significado simbólico da nossa vagina, tá? Que a gente também chama de Ioni. Para quem não sabe, Ioni é uma palavra sânscrita que significa o quê? O portal da vida. Por que significa o portal da vida? Porque quando nós nascemos de parto natural, nós viemos para a vida, saímos do ventre da nossa mãe para o mundo através de uma vagina, que é um grande portal, certo? Só que muitas vezes nós não compreendemos a vagina como esse lugar sagrado, esse lugar belo, né? Esse lugar que simboliza muitas coisas. E a gente tem que entender que a nossa vagina, ela é responsável na nossa vida, no nosso corpo, simbolicamente, como aquele lugar que vai conectar é a porta de entrada do mundo externo para o mundo interno, o que vem de fora para dentro e o que sai de dentro para fora. Sua menstruação sai através do seu canal vaginal, lubrificação também, que mais? Ovulação, enfim, tantas coisas, fluidos. E ao mesmo tempo, quando você se relaciona com alguém sexualmente, essa pessoa vai entrar por esse canal vaginal, né? Essa pessoa vai ter várias formas. Então, ela é uma porta de entrada entre o mundo externo e o mundo interno, certo? E aí, o que acontece? Não, significa então que a dor na vagina e a dor na hora da relação tem a ver apenas com sexualidade? Não necessariamente. E aqui é um ponto que eu já quero de antemão já esclarecer com vocês. Por quê? Porque como ela simboliza esse portal do mundo externo, interior e exterior, dependendo do que eu tô vivendo na minha vida, a minha vagina vai se contrair. Ela vai se fechar, ela vai se proteger. E isso não necessariamente, claro que pode ter a ver com a questão sexual, mas isso não necessariamente tem a ver só com isso. Cássia, como é que você sabe disso? Como é que você percebe isso? Porque eu já tive muitas alunas, né? E eu mesma já presenciei momentos em que eu tive sintomas ginecológicos na vagina há muito tempo atrás, quando eu me senti desrespeitada e não tinha nada a ver com sexualidade. Então, o que é a vagina, né? O que significa essa contração, esse enrijecimento que é o que causa dor, muitas vezes, da vagina? É uma forma que significa que quando a sua vagina se fecha, se contrai ou adoece, ela está tentando te proteger o teu interior de algum tipo de invasão, dor ou desrespeito. A gente vai mais profundo nisso. Então, por exemplo, isso pode ser algo atual, certo? Desse momento atual, da sua relação atual, do que você tá vivendo dentro da sua casa, com a sua família, por exemplo, ou você tá vivendo no seu relacionamento atual, ou no trabalho, ou pode ser algo do passado. Então, o que muitas vezes acontece? A mulher viveu alguma relação extremamente traumática, alguma relação extremamente difícil ou abusiva, passou por uma situação muito difícil de invasão humilhante, etc. E isso ficou impresso na sua vagina como um trauma, como um bloqueio. E aí, o que acontece? Ela pode até ter terminado essa relação, seguir em frente, etc. Mas a vagina segue doendo. Então, isso é uma das possíveis causas da dor na vagina, tá? Mas vou trazer mais agora, tá? Então, essa contração pode ser atual ou passada. E aí você tem que investigar na sua história quando que começou, porque isso é um grande indício de onde que começou essa função, esse processo todo, que é antigo ou atual. E aí, quando começou? Bom, começou, no meu caso, por exemplo, você me diz, no meu caso começou quando eu entrei num certo emprego. Nesse emprego, as pessoas são muito invasivas, por exemplo, falam todos um das vidas dos outros e eu me sinto desrespeitada, eu sinto que a minha privacidade é invadida, o meu chefe ou a minha chefe não são
acolhedores e eu, de alguma forma, me contraio, me retraio. Cistite, candidíase, que vai somatizar e que vai trazer dor na hora da relação. Vocês entendem como tá tudo interligado? Ah, não, no meu caso, foi depois que eu comecei a namorar essa pessoa. Mas eu não entendo, porque eu gosto muito dessa pessoa. Tudo bem, então vamos refletir o seguinte. Dependendo de como se configura a relação, mesmo que você goste muito da pessoa, pode ser que o seu corpo entenda que essa pessoa é muito invasiva, que é a forma como essa pessoa te chama, né, te convida para a relação, ela pode estar sendo, de certa forma, invadida, ser invasiva com você. E aí o seu corpo imediatamente se fecha. Pode ser que você esteja com medo de se ferir novamente. Mas aí você tem que ver se isso não está remetendo a uma outra relação anterior. Ou pode ser que de fato a pessoa seja desrespeitosa ou abusiva. Você tem que ver isso na sua história, porque é muito comum, por exemplo, a mulher falar assim pra mim, olha, ele é complicado, ele é difícil, ele faz coisas que eu não concordo, ele faz muitas coisas e eu tenho muita candidíase e eu tenho problema de libido. Não, você não tem necessariamente candidíase e problema de libido, isso é só o sintoma, mas a causa é o quanto você não vem confiando nessa pessoa, o quanto a relação está disfuncional e o quanto você não admira essa pessoa, porque para você ter desejo pela pessoa que você tá, pelo seu parceiro, pela pessoa que você se relaciona, você precisa minimamente ter algum ponto de atração. Se essa pessoa faz coisas, atrás de coisas que te decepcionam, te magoam, te desrespeitam, e você se sente extremamente desrespeitada, como que você vai ter libido por essa pessoa? Se você não consegue nem admirá-la. Então o problema não está em você, na sua falta de libido, necessariamente. Está na forma como você está, como essa relação está acontecendo. Então, por exemplo, começou depois desse relacionamento. Existe algum padrão nesse relacionamento que remete você a desrespeito, abuso, invasão? Você se sente obrigada a certas coisas, inclusive a se relacionar. Por quê? Porque se a gente se sente obrigada a se relacionar, o corpo, mesmo não configurando um abuso, entre aspas, o que acontece? O seu corpo não está pronto. Se o seu corpo não está pronto, ele não relaxa, ele não lubrifica e você não está ali inteira. É lógico que o seu corpo vai interpretar isso como um abuso. Você vai se sentir invadida. Então, se eu me obrigo a me relacionar, como muitas vezes a gente faz ou acha que deveria fazer, hoje em dia muitas não fazem mais, mas antes, algum tempo atrás, eu ouvia muito isso. Talvez isso ainda exista, né? Mas o que acontece? Se você se obriga, o seu corpo vai tentar te proteger. Porque você não tá ali para aquilo, você não tá disponível. Você não tá 100% ali, você não quer de verdade. Então o seu corpo ele dá um jeito de contrair, doer para impedir que a relação aconteça. E quanto mais essa proteção, quanto mais essa proteção do seu corpo acontece, com o tempo, isso vai somatizar sintomas e doenças na sua vagina. Quais são os possíveis e mais comuns sintomas e doenças na vagina quando eu estou me sentindo constantemente invadida? E aqui é importante você saber qual é a ferida que configura, mais comum que configura. Deixa eu entregar o nosso bebê aqui pro Léo. Vem. E aí, qual é a ferida emocional que é mais comum quando nós nos sentimos invadidas? A ferida do abuso. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os conteúdos que toda semana a gente libera.